território, onde a água nunca é contida, onde rios descem a serra para encontrar o mar e a maré entra pelas ruas, desenhando em reflexos a exuberante arquitetura colonial de seu casario. Em um local de encontro entre a água doce e a água salgada, onde cachoeiras, mangues, rios e oceanos formam um mesmo corpo em movimento contínuo, está a cidade de Paraty. Um lugar alagadiço, moldado pela circulação das águas e pela adaptação de quem aprendeu a viver com elas, não contra elas. O nome da cidade carrega sua origem. Na língua dos povos guaianás, Paraty significa alagado do mar, pequeno golfo ou jazida do mar. Ao longo dos séculos, a cidade cresceu, avançando lentamente sobre o mangue e a sua baía. Mas suas ruas foram pensadas para deixar a água passar, e suas casas para resistir ao avanço das marés que a cada lua cheia invadem a cidade. Essa relação identitária com a água não se apresenta apenas na paisagem ou na forma como a cidade foi construída. Ela se manifesta também nos saberes, nas festas, nas artes, na música, no trabalho e na memória de quem chama esse lugar de casa. Começamos este episódio do Caminho das Águas de Paraty, caminhando pelo território ao lado de Valdemir Ferreira, o mestre Pipoca. Morador da cidade, contador de histórias, educador e guia ambiental, ele nos conduziu pelos fluxos de água que moldam e sustentam a vida em Paraty. Pipoca, esse lugar aqui, a Cachoeira do Tobogã, é um espaço que, para mim, me remete a uma memória afetiva enorme. Minha juventude, eu escorreguei muito aqui nessa cachoeira e eu queria que você contasse um pouco desse lugar, que é um lugar muito especial para mim, mas que tem tanta história e que, enfim, eu tenho certeza que você vai poder trazer um pouco dos seus conhecimentos aqui para a gente. Não, com certeza, um lugar maravilhoso aqui na região oeste, na Serra, é paralelo aqui a Paraty-Cunha e maravilhoso assim em termos de natureza, né? Você tem uma fauna e flora maravilhosa, essa riqueza de água e que hoje é um ponto, uma referência muito forte das pousadas, das agências, né? Uma visitação muito grande aqui. Eu também tenho uma memória muito bacana porque era uma referência também para a gente, na juventude pelo menos, né? Para a gente vir se refrescar aqui no verão e tentar também essa aventura de fazer escorregar nessa laje aqui. Inclusive, teve um filme que foi feito aqui, né? Salvo engano. Isso, nessa região foi filmado Floresta das Esmeraldas, né? Que foi filme antigo, né? Um tempo atrás, que foi uma novidade para a cidade, né? Que as pessoas, né, ficaram questionando, mas como assim tem esmeralda por aqui, né? Aí falaram, não, a esmeralda já é a Mata Atlântica, o verde dela, né? Então, para a cidade, não só esse filme, mas vários outros, né? Movimentava os figurantes da cidade, era um grande prazer participar desses eventos diferenciados. Pipoca, esse espaço aqui da cachoeira se chama Cachoeira do Tarzan. Por que esse nome? Então, esse é mais um ponto aqui bonito das nossas cachoeiras, né? Poço do Tarzan. Ele é caracterizado esse nome por conta do salto que os nativos que têm mais prática fazem, né? Eles pulam do alto daquela pedra, ó, ali tranquilamente tem uns 8 a 10 metros, né? Pulam no centro do poço. Então isso caracterizou do antigo filme do Tarzan, quando ele pulava de cima de uma pedra. Então foi batizado com esse nome. Um outro lugar que é muito visitado aqui por os nossos turistas também. E essas águas, elas vão abastecer os alambiques aqui da região também, né? Paraty é muito rico, graças a Deus, né, em rios e cachoeiras. E muitas dessas cachoeiras, elas têm uma função muito importante, teve e ainda tem, né, para os moradores. No caso aqui dessa aqui, há um desvio que ela vai para um alambique, vai fazer funcionar uma roda d'água e ela vai gerar essa energia aí para a moenda, para a casa de farinha, várias peças que vão ser movimentadas com a força hídrica.
E essas águas, elas estão correndo para cá, para esse alambique, e estão fazendo girar essa roda d'água. Conta um pouquinho para a gente dessa tradição dos alambiques de Paraty e de como a água é fundamental nessa economia e nessa cultura paratiense. Sim, a cachaça ela contribuiu muito no passado com a economia, né? Ela foi paralelo ali no ciclo da cana-de-açúcar, né? E isso se manteve como uma tradição, uma cultura de Paraty. Temos o Festival da Cachaça, que é maravilhoso, né? E vários alambiques hoje em funcionamento. E eles sempre funcionaram no passado utilizando a força hídrica, né? Era uma cachoeira, um rio próximo que pudesse ter uma queda para funcionar essas rodas, que nós chamamos de roda d'água ou também roda inglesa, até porque o Brasil não tinha esse domínio da tecnologia de fundição, então muitas delas eram importadas da Inglaterra, né? E elas, a partir desse movimento da força da água, faz funcionar várias peças para a fabricação da cachaça. Bacana, ela faz toda a parte da prensagem também da cana-de-açúcar, né? Exatamente, as moendas, né, que falam, né, você colocou a cana ali e ela vai então com essa energia a partir da água fazer funcionar essa moenda que vai extrair o caldo da cana, que é um processo inicial, né, para a fabricação de cachaça. E como que a cultura canavieira chegou em Paraty? É uma coisa interessante, porque inicialmente o ciclo era cana-de-açúcar, né? Daí descobriu-se que no caso específico de Paraty, essa cana não produzia um bom açúcar, um açúcar de qualidade. Mas paralelo, eles descobrem que era possível fazer uma bebida. A partir do que já conheciam de fermentação, de uvas na Europa, eles passam então a fermentar esse caldo, né? E leva para o destilador para evaporar e sai essa bebida maravilhosa que nós temos hoje aqui, pura, branquinha ou com várias formas de envelhecimento ou fabricação de licores. Carmen Miranda já chegou a cantar, né, sobre a cachaça de Paraty, né? Em vez de tomar chá com torrada, ele bebeu Paraty, né? Então isso tem uma menção à boa qualidade da cachaça produzida aqui. Em vez de tomar chá com torrada, ele bebeu Paraty. Pipoca, a gente está aqui vendo essa peça belíssima, que me parece que também é uma peça movida à energia das águas, né? Sim, esse aqui é o famoso munjolo, né? É uma peça que sempre teve muito presente aí nas comunidades de zona rural, auxiliando o homem, utilizando a força da água, né? Uma peça que você iria ter na sua propriedade de acordo com o que você quisesse moer ali embaixo, grãos, né? Normalmente o mais comum é café e milho. Então ela, como funciona? Uma concha, que essa aqui infelizmente com o tempo deteriorou, mas é uma concha que tem ali embaixo que ela vai encher com água, quando tiver com peso da água ela vai levantar essa parte frontal e tum! Isso constantemente. Como um balanço de criança, né? Um balanço de criança, né? Que você utiliza para socar os grãos e ajudou muitas gerações no passado, né? Era uma peça que funcionava lá quietinha, sozinha, só com a água, né? Ou seja, muito fubá foi feito com isso aqui. Muito fubá foi feito com isso aqui. Muito café bom, sem nenhum agrotóxico no meio, sem nenhum outro ingrediente, café puro, né? Socado os grãos aqui. Pipoca, depois da gente ver as águas do Perequê-Açu se tornarem brincadeira na Cachoeira do Tobogã, serem também a água que faz gerar a economia canavieira da aguardente de Paraty, ou que triturava o fubá em tempos passados, a gente vê aqui essa água ser um polo, um instrumento do polo turístico da cidade, né? Com todos esses barquinhos que passam por aqui. O que você pode me falar um pouquinho dessa região aqui, onde esse rio deságua no mar? A cidade de Paraty, né, tem esse privilégio, né, cortada por dois rios. Esse aqui é um dos principais do perímetro urbano, né, o Rio Perequê, que a gente conheceu um ponto alto lá na serra. E aqui você vê uma força já do turismo, né, das embarcações menores que oferecem esse passeio para os turistas. Então é uma coisa muito bacana, porque gera emprego e renda para esse ciclo que vivemos hoje, né, o ciclo do turismo. E tem mais, em alguns pontos dele você ainda encontra pessoas ainda se divertindo pescando com uma linha, entendeu? Pegando aí umas cambiras, uns pequenos robalos que adentram o rio. E essa igrejinha que a gente está vendo aqui na frente do rio? Essa aqui é a Capelinha Nossa Senhora das Dores, né? Datada de 1800. Tem um diferencial, era uma igreja só destinada às mulheres, né? A Irmandade das Mulheres. Num lugar privilegiado, ó, à margem aqui do Perequê e frontal aqui à nossa Bahia.
espetáculo. É cartão postal de Paraty também. Pipoca, a gente está aqui na Praia do Pontal, uma praia que também tem uma memória afetiva para mim muito forte, porque eu conhecia muito aquela casinha lá do fundo, que era um antigo clubezinho de jazz do Rogério, que era um dentista aqui da cidade, o Latitude 23. Então é um lugar muito especial. Eu queria que você me falasse um pouco desse local. A Praia do Pontal é a praia aqui do perímetro urbano que a gente tinha mais acesso, né? Sempre teve, né? É um fundo de baía, tem pessoas que às vezes não conhecem a realidade natural do espaço, fala não é uma água transparente, né? Mas ela não é uma água transparente devido à própria geografia. No fundo de baía nós temos um manguezal aqui próximo da gente, então ela vai apresentar essa característica meio turva com fundo lodoso. Mas é um lugar maravilhoso, super tranquilo, né? Como você bem lembrou, o Latitude 23 era um local que era muito frequentado, de boa qualidade de música. Nós temos hoje uma sequência de trailers aqui que atende aos visitantes com as nossas tradicionais receitas aqui da gastronomia e drinks. Então é um local que eu digo próximo para todos aqueles que quiserem vir, de fácil acesso e de uma qualidade bem tranquila em relação a você sair para outros lugares badalados. Aqui é mais reservado, bem tranquilinho. E você vê que ela está próximo à Foz do Rio Perequiaçu, que nós estávamos falando agora há pouco, né? O que a gente entende é que tem que ser mantido essa cultura e essa qualidade desse ambiente para os paratienses e para os visitantes. Pipoca, a gente está aqui no Forte Defensor Perpétuo, que é uma edificação importantíssima para a cidade, e também do topo aqui dessa colina a gente vê a Baía de Paraty. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse prédio, sobre a sua importância para a cidade e também sobre essa baía. Aqui é um lugar muito privilegiado, né? A gente traz muitos visitantes aqui, alunos, para esse trabalho de história, porque tem informações de no século XVI ter sido o primeiro vilarejo, né? Antes de se chamar Paraty, era a Vila São Roque aqui nesse alto. É claro que geograficamente era um lugar que interessava aos primeiros brancos que chegaram aqui, porque o ponto é de fantástica visão, né, para a Baía de Paraty. Então um ponto muito bacana para você vigiar quem chegava a esse porto, né? Logo na sequência que descobrem o ouro no século XVIII em Minas Gerais, essa vila se transfere para a parte de baixo e aqui se transforma nesse sistema de defesa, que é o maior sistema de defesa, né? Que é composto por 7 instalações, né? Esse aqui é o que se destaca. Uma baía maravilhosa, né? Bem protegida geograficamente por pontas e ilhas, com uma única entrada, né? Então perfeito para um lugar com esse objetivo, de você controlar quem entra, quem sai da baía. Nossa baía tem 65 ilhas, né? Cerca de 300 praias, somando praias de continentes e praia das ilhas, né? Lugares maravilhosos, que tem uma riqueza fortíssima da cultura caiçara, né? E que no atual momento do ciclo econômico de turismo é uma oferta incrível para as pessoas que visitam Paraty conhecer ilhas com águas transparentes, comunidade com a cultura de pesca e artesanato local. Na fala de Pipoca, o rio Perequiaçu aparece como mais do que um curso d'água. Ele é caminho, memória e território, um rio que atravessa a vida da cidade e deixa marcas na cultura que dela nasce. Uma prova disso é Luiz Perequê. Eu nasci no meio do mato, na beira de um rio. Cantor e compositor criado entre o mar e a serra, que fez desse rio seu nome artístico e transformou em música a vida caiçara e as águas que a sustentam. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente dessa característica do teu trabalho. Sim. Um trabalho que tem nas águas de Paraty uma força inspiradora muito forte. Como que você encontrou esse caminho na sua arte? De que forma isso está conectado às suas origens? E que você falasse um pouquinho pra gente de você. Sim, eu sou nascido aqui em Paraty, né? Sou criado na zona rural de Paraty. E nos anos 80, na verdade, no começo dos anos 80, eu fui morar na Ilha do Araújo. Eu já compunha algumas coisas, bem iniciando, lembro, com uns amigos e tal. Mas quando eu fui morar na Ilha do Araújo, eu compus uma música chamada Encanto Caiçara. Venho de campos e matas, terra verde, fértil e farta.
E essa música vem ser a música que marcou toda a minha trajetória. Porque, né, até sem saber, eu estava resgatando, inclusive, o orgulho que hoje todo mundo tem de ser caiçara. Na época, chamar de ser uma pessoa de caiçara era quase que uma certa pejorativa, era quase uma ofensa. E aí essa música Encanto Caiçara, eu fui para um festival em 82, 83, começo de 83, e fui classificado nesse festival. A partir dali, eu comecei a entender que uma das funções que eu queria como artista era cantar o meu lugar, cantar onde eu vivo, a minha convivência com a trilha, com o mar, com o rio, com a cachoeira. Eu trago isso no meu canto e também aproveito isso para não ser só uma canção a mais de entretenimento. Essa canção está ligada às escolas, com a educação ambiental. Passei a ser muito usado em todos os documentários que tem sobre cultura caiçara. Tem músicas minhas, das escolas que usa, os movimentos todos abraçaram muito o meu trabalho. Isso foi cada vez afirmando mais que eu queria mesmo era cantar essa minha origem, né? Aí também essa conexão com a cultura local, com os cirandeiros, com as festas que tem em Paraty, tudo isso vai impregnando a alma da gente, né? E você vai respirando a alma do seu lugar. E aí você tenta traduzir isso em poesias, em música, nas cantorias, né? E essa questão da convivência com isso tudo, né? A cultura é fruto da convivência. É essa convivência que a gente tem com essas coisas que vai produzindo coisas, né? E dentro desse trabalho que você faz com as crianças, de conscientização ambiental, de que forma você sente que o artista tem esse papel, através da sua música, de fazer essa conexão? A partir do momento em que você constrói uma relação afetiva com aquele elemento, com aquela paisagem, com aquela natureza, com aquele patrimônio natural, você passa a cuidar dele de uma maneira diferente. A grande esperança que eu canto com o meu trabalho, tanto para os adultos, né, com a questão da preservação cultural, ambiental, com as crianças é a mesma. Eu acredito que quando eu passo por uma escola, em algum lugar na cabeça dessa criança eu fiquei. Alguma semente eu deixei ali. Ele vai esquecer completamente que eu passei por ali por um tempo. Mas na idade adulta dele, quando ele começar a entender as coisas, ele vai lembrar disso. Então eu acredito muito nisso. Né? Para mim, e eu acho que o maior lugar da educação ambiental, para nós que já estamos num estágio, né? Essa criançada, onde você pode mexer alguma coisa é aqui. É nessa educação que está chegando já com essa ideia. Eu tive um parceiro muito fantástico na minha vida, que chama Décio Marques, né? já fez a passagem dele, e a gente conversava muito sobre isso, sobre fazer a música infantil pensando em agradar o pai. Querer que o pai queira mostrar a música para o filho. Então eu sigo essa trilha. Então quando a minha música vai para a escola, levada pelos professores, eu me sinto cumprindo esse papel de fazer o pai não querer só botar aquela música para o filho parar de encher o saco, mas queria que meu filho ouvisse essa música que fala de tal coisa, fala desse movimento pequeno da natureza, que é pequenininho, mas quando você olha para ele, ele faz parte desse todo. Fazer com que ele entenda que ele faz parte dessa teia. Quando eu canto na escola, eu sei que em algum lugar no mental daquela criança eu fiquei, em algum lugar lá dentro dela eu estou, sabe? A minha música ficou ali. Qualquer caminho que ela tomar, uma hora ela vai encontrar comigo de novo, entendeu? Eu acredito demais nisso. E esse caminho das águas segue adiante, saindo da música individual e autoral de Perequê em direção ao corpo coletivo das cirandas de Paraty. Seja nas rodas de gente que giram como a maré, ou nos passos que acompanham o ritmo e o movimento do ir e vir das águas, a ciranda nasce desse mesmo território fluido, uma dança e música que reúne, envolve e retorna. Em Paraty, há mais de 30 anos, essa tradição é guardada e compartilhada pelo grupo Os Caiçaras, criado em 1993 para uma apresentação na Festa do Divino. O grupo mantém viva a ciranda como gesto de encontro, memória e permanência. No encerramento do Fasa em Paraty, foram eles que convidaram o público a entrar na roda. Violões, cavaquinhos e pandeiros embalaram cantos tradicionais como Maria Põe o Barco n'Água, Caranguejo, Canoas e Ciranda do Mar. A ciranda me pediu com todo o seu coração
Um fecho de festa que reafirmou a força da cultura popular caiçara, coletiva, viva e circular, como o próprio mar. Eu queria que você me contasse um pouquinho da presença das águas e do mar na música de Ciranda de Paraty. A ciranda toda ela tem esse movimento das águas, né? Tem os versos, olha a chuva, olha a onda, em todas as danças. E tem versos que falam das águas, né? Você fala da água ou de algum momento que... Até alguém que está bebendo um copo d'água naquele momento, você faz um verso. Então, como são repentes, você vai fazendo isso, né? Essa coisa da maré entrar na cidade, né? A água entrar na cidade. E aí nós tivemos um grande poeta que é o Zé Kleber, que isso fica na minha memória. Toda vez que eu vou falar, é só um poeta para escrever uma coisa dessa, né? Na lua cheia, a maré lambe portais e sobrados. Como é que alguém vai pensar numa coisa tão bonita dessa e fazer uma música, né? Tem que ser alguém muito especial. E aí tem, na ciranda tem essa relação muito com a água, né? Com tudo, né? Com a natureza no geral. Tem o caranguejo, que é praticamente o tempo inteiro a gente fala caranguejo, siri, água, né? Tem uma dança do caranguejo, né? A dança do caranguejo, né? Tem o caranguejo, arara, tontinha e por aí vai. E tem um encerramento também de jogar o barco no mar, não tem uma... Tem, eu, por exemplo, né, os grupos tocam ela no meio da dança, né, no meio da festa, né, do baile, e aí uma vez eu comecei a tocar na última porque é uma despedida, e até o pessoal brincava muito comigo, me sacaneava, porque toda vez que eu ia tocar essa música, que a Maria põe o barco na água, que é uma despedida, eu digo também que é um lamento de amor, porque eles dois estão se lamentando por estarem, né, se separando. Então, ele vai dando a despedida e vai deixando a Maria, né, para pôr o barco na água e indo embora. Maria põe o barco na água para navegar. Maria, se esse barco vira, tem um remador para nos salvar. Aí vai. Essa é a despedida. Em Paraty, água é caminho, sustento e travessia. Desde os tempos mais antigos, a arte indígena de escavar uma canoa em um único tronco tornou possível a vida entre praias, rios e enseadas, um saber ancestral que permanece vivo na cultura caiçara. Mas aqui essa relação com a água também ganhou uma dimensão lúdica e afetiva. Artesãos locais utilizam a madeira de caixeta, conhecida por sua leveza e maciez, para construir canoas e barcos em miniatura que carregam a memória das embarcações reais que moldam a vida nesta região. Inicialmente criados como brinquedos, numa cidade ainda distante do mundo industrial, esses barquinhos hoje representam a identidade desta cidade. Mais do que objetos, são fragmentos de um território que aprendeu a existir sobre a água e a contar sua história em madeira, cor e forma. No Saco do Mamanguá, em sua casa e ateliê na Praia do Cruzeiro, conversamos com seu preá, pescador e mestre artesão caiçara que preserva em seus barcos de caixeta feitos em escala íntima a memória viva das águas e da cultura marítima caiçara. Eu queria que você me contasse um pouquinho sobre você, um pouquinho da tua história. Eu fui nascido aqui na Praia do Cruzeiro. Eu tinha meus avós aqui, conheci meus avós. Meu avô morreu com 110 anos, né? Nosso avô. Mas morava todo mundo aqui, pouca família, né? Eu fazia brinquedos, barquinho pequeno, pegava a ferramenta do meu pai, que meu pai era carpinteiro, fazia canoa caiçara, né? Eu pegava a ferramenta dele escondida e fazia o barquinho para me brincar na maré. Aí fui assim, minha vida foi sempre assim. Até agora, uns 15 anos atrás, eu trabalhava na pesca, né? Mas fiz muito barco mesmo, barco grande de 2 metros, e fazendo arrastão, fazendo traineira, fazendo escuna, daquela de Paraty, aquela escuna grande de 2 metros. Aí eu fazia muito, o pessoal comprava, naquela época eu comprava muito, né? Ficava uma madeira boa, madeira de cacheta, né? E o senhor chegou a trabalhar com restauração de barco, efetivamente? Ou não, né? Não, isso tudo veio tudo na minha mente. Tudo da sua mente. Ninguém me ensinou. Ninguém me ensinou. Aí eu fui vendo, trabalhando por fora e olhava e chegava em casa, nunca tirava foto nem nada, porque naquela época não tinha celular. Chegava já e ia fazendo, né? E essa madeira que você usa é uma madeira típica daqui, né? Daqui. Por cima é cacheta e o casco dele é outra madeira, é daqui.
é timbuíba, né? Isso aqui é a cacheta, viu? Que é a madeira que você usa para Madeira que eu trabalhar. trabalho, para trabalho, é dessa aqui. É uma madeira que nem empena, né? Uma madeira firme, madeira boa mesmo. E leve, né? Leve, leve. Esse aqui, essa janela, abre toda aqui, viu? Ela abre todinha, a janela aí. Isso aqui é um radar, tipo radar. Isso aqui também é outro, isso aqui é um radar também. Isso aqui é um rastreador, sabe? Isso aqui é para lá, para puxar a rede, isso aqui é a traineira. Então a rede passa aqui, isso aqui roda, esse carretel roda. Aí a rede cai aqui dentro, e aqui é o guincho de treinar. Isso aqui é um moitão. Isso aqui é um moitão. A rede vem para cá, colhe aqui é o guincho. Então eu fui aprendendo, e ninguém me ensinou. Deus mesmo deu dom, eu fui fazendo, e até agora eu faço. E todo mundo gosta, né? Para todo lado eu faço. Nunca teve professor perto de mim, você faz isso, faz aqui, não. Muda a minha mente, sabe? Cada canoa, cada embarcação, carrega mais do que forma. Elas carregam o conhecimento, a escuta do vento e da água, e trazem a memória de um território moldado para ser atravessado, não dominado. Em Paraty, a água que sustenta o trabalho e o deslocamento se transforma em arte nas mãos de artesãos, músicos e também bailarinos. No limiar entre a água e o gesto, o Fasa recebeu na Praia do Pontal o espetáculo Marítima, da bailarina e velejadora Carolina Franco, como parte da programação dos Passeios Fasa. Marítima é uma obra sobre o mar e as mulheres, sobre memória, descoberta e travessia. A criação nasce da experiência de Carolina, uma vida marcada pela navegação. Em Marítima, a dança surge da escuta do mar, um diálogo sensível entre corpo, água e ancestralidade. Carol, que alegria estar aqui com você. Acabei de assistir esse espetáculo lindo que você trouxe pra gente do Marítimo. E a gente percebe a autenticidade, a verdade em tudo que você faz. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa tua trajetória, principalmente dessa sua conexão com as águas. Como que ela surgiu? Eu sou do Rio de Janeiro, sempre frequentei Paraty, hoje em dia eu moro aqui em Paraty, que já é, por si, uma inspiração em um cenário. Então eu uso os barquinhos de cacheta na peça. Então eu acho que a minha relação com o mar, ela veio da minha memória afetiva desde criança, né? Minha mãe me levava para a praia e no Rio de Janeiro você fica, né, um dia inteiro na praia, um programa, né? E o mar sempre foi me convocando, me chamando, assim como a dança, sempre tinha uma relação comigo, né, para mim. E até o momento que eu me tornei jovem, adolescente, e eu escutava realmente o chamado assim, de vagas marítimas, de desbravar o oceano mesmo. E eu tinha amigos que velejavam e eu fui, né? E essa relação com o maretório, né, de não viver em terra, mas viver no mar, você acaba desenvolvendo sensibilidades diferentes para perceber o mundo, né? Então, a minha relação com as nuvens, com as águas, com os bichos que voavam, com os bichos por debaixo d'água. E eu comecei a escutar essa conversa, né? Como bailarina, tendo uma formação como bailarina, eu ficava, como que eu posso transpor essa sensação de dimensão, de profundidade, de amplitude, de aconchego de casa que o mar me oferece, né? Como que eu posso fazer essa transposição artística? Então, eu fui nesse exercício de criando e as obras, elas vão indo dessa forma, né? Vão se construindo, você vai percebendo as conexões, as coincidências, que não são coincidências, né? Principalmente quando você está em contato com a natureza. Então, a natureza me ensinava todos os dias, assim como a dança me ensina, né? Essa questão do movimento, essa questão de você se colocar em movimento para criar, né? Que papel você acha que a tua arte tem no sentido de trazer essa conexão das pessoas com o mar?
Eu acho o Marítima, ele tem uma sensibilidade, assim, com a música, né? Eu acho que a música, ela contribui, os textos que eu trago dessas poetisas mulheres também, como a Adélia Prado. Eu acho que a estética tem uma beleza, tem uma sensibilidade, tem algo que toca o humano e, assim como as águas, né? A gente tem os humores, ela nunca está igual, então a gente se enche, se esvazia, fica mais agressivo, mais bravo e mais suave. Então, o movimento em si, né, essa relação com os espaços, com as trocas, é intrínseco, né? Se você amplia a sua escuta, tá tudo acontecendo em volta da gente, né? A grama está crescendo, a maré está enchendo, não somos só nós, né? Tirar essa síndrome de estrela única que a gente tem, mas de saber que está tudo vivo e a gente está em constante diálogo e relação, né? Acontecimento. Entre rios, mares, rodas, canoas, músicas e danças, Paraty revela que a água não é apenas um elemento natural. Ela é linguagem, ela é cultura, ela é modo de vida. Encerramos aqui este episódio do Caminho das Águas de Paraty, um território que nos ensina a viver, respeitar e celebrar as águas, compreendendo que elas são parte essencial de nossa identidade cultural e comunitária. Para saber mais sobre os conteúdos do Fasa Digital e acompanhar essas e outras iniciativas do festival, visite fasa.arte.br. Inscreva-se em nossos canais e siga o perfil Festival Fasa no Instagram, Facebook e YouTube. Fasa, onde cultura e pensamentos fluem, conectando você com esse elemento que nos inspira e nos faz viver.